Opa, tudo bem? Nós somos o Grupo 4 e hoje vamos falar para vocês um pouco sobre os instrumentos de corda e as cordas vibrantes. Os instrumentos musicais nada mais são do que objetos construídos no intuito de produzir sons. Os vários tipos de órgãos podem ser caracterizados de muitas formas, sendo a mais comum a divisão de acordo com a forma pela qual o som é produzido. O estudo realizado acerca dos instrumentos musicais é designado organologia. A data e origem do primeiro aparelho considerado como instrumento musical é objeto de debates. Arqueologistas tendem a debater o assunto referindo à validade de várias evidências como artefato e trabalhos culturais. Os primeiros instrumentos musicais possivelmente sequer foram desenvolvidos com objetivos puramente musicais, mas sim para permitir que caçadores imitassem a voz de animais diversos de modo a atrair potenciais presas. Os instrumentos de corda são aqueles cujo som é produzido pela vibração de uma corda presa em suas extremidades. Quanto mais longa e mais grossa a corda, mais grave é o som emitido e vice-versa. A quantidade de cordas nos instrumentos dessa família varia muito, podendo ter uma, como o berimbau, ou mais de 40, como a harpa. A base do funcionamento desses instrumentos de corda são as cordas vibrantes. Elas são basicamente fios flexíveis e tracionados em seus extremos, que geram ondas estacionárias após sofrerem alguma perturbação. Essas ondas estacionárias, por sua vez, funcionam em diversas frequências naturais, as quais chamamos de campos harmônicos. Bom, no estudo da acústica, uma harmônica de uma onda sonora corresponde a uma frequência específica de vibração, que tem a propriedade de causar o fenômeno de ressonância. Produzindo-se uma perturbação em qualquer ponto entre os extremos fixos, essa perturbação propaga-se até cada uma das extremidades, refletem-se e retornam em sentido contrário, formando ondas estacionárias com nós, pontos que não vibram, e ventres, que são distâncias entre dois nós, que chamamos de fuso, onde todos os pontos estão em movimentos vibratórios. A figura abaixo mostra diversos modos de vibração numa mesma corda, mesmo meio e mesma velocidade. A onda estacionária de frequência mais baixa é chamada de frequência fundamental. Ela corresponde a uma corda estacionária com um único ventre, o harmônico fundamental ou o primeiro harmônico. As demais frequências naturais são chamadas de sobretons ou harmônicos superiores, pois as frequências subsequentes são múltiplos inteiros da frequência fundamental. Bom, agora tomaremos conhecimento sobre importantes equações e suas deduções quando trata-se de cordas vibrantes, envolvendo os cálculos de suas frequências. Primeiramente, percebemos que na imagem a seguir temos representadas as três primeiras ordens harmônicas de uma corda vibrante e suas ondas estacionárias. Podemos perceber que é possível estabelecer uma relação entre o tamanho da corda, representado pela letra L, o comprimento da onda, representado pela letra grega lambda. Tomando o primeiro harmônico como exemplo, percebemos que o comprimento de onda é igual a 2 vezes L. Acompanhando a setinha a seguir, percebemos a equação fundamental do ondulatório, já que nosso objetivo é descobrir a frequência da corda. Assim, sabendo que esta equação enuncia velocidade igual frequência vezes o comprimento de onda, isolando a frequência, temos que ela equivale à velocidade sobre o comprimento de onda. E por fim, substituindo lambda por 2L, no caso, como trata-se do primeiro harmônico, temos que a frequência dessa corda é sua velocidade sobre 2 vezes seu comprimento. Então, agora que exemplificamos esses cálculos algébricos, podemos perceber que no segundo harmônico, essa mesma relação será válida, só que multiplicada por 2. E no terceiro harmônico também, só que multiplicada por 3. Portanto, ao seguir essa dinâmica, concluímos que para o enésimo harmônico, a frequência de uma corda vibrante será equivalente à sua ordem harmônica multiplicada por sua velocidade sobre 2 vezes o seu comprimento. Temos frequência igual N vezes V sobre 2L. Aprofundando mais em relação a essas equações, podemos considerar outras variáveis em relação ao cálculo da frequência de uma corda vibrante, como a força de tração exercida na corda, representada pela letra T, e sua densidade linear, representada pela letra grega μ. Sabendo disso, usando a fórmula de Taylor, tal que velocidade igual raiz quadrada da razão entre a tração e a densidade, é possível fazer a substituição na equação da frequência, em que temos frequência igual a N sobre 2L multiplicado pela raiz quadrada de T sobre μ. Essa fórmula é menos utilizada que a apresentada anteriormente, pois muitas vezes nos exercícios em questão, a corda utilizada é a mesma, e com a mesma tração também,
não tendo alteração nas novas variáveis inseridas. Bom, então, agora que a parte difícil já foi sobre os cálculos, queria apenas lembrar que toda vez que houver uma citação sobre a frequência fundamental, deve-se considerar a ordem harmônica equivalente a 1, já que é a menor frequência capaz de produzir ondas estacionárias em um instrumento musical. E para mostrar para vocês um pouco sobre como funcionam os instrumentos de corda, nós iremos passar o vídeo de um experimento realizado pela Universidade de São Paulo. Neste vídeo, vamos fazer um experimento para estudar a propagação de ondas a partir de uma corda tensionada em um violão. Começaremos afinando o violão, aumentando ou diminuindo a tensão aplicada nas cordas, girando as tarraxas ou cravelhas. Se alteramos a tensão, alteramos também a velocidade v de propagação da onda, que é igual à raiz quadrada da divisão da tensão T pela densidade linear μ. A densidade linear μ de uma corda é igual à sua massa dividida pelo seu comprimento. Como no violão todas as cordas têm o mesmo tamanho, quanto mais grossa e pesada for a corda, maior a sua densidade linear, menor a velocidade e, portanto, menor a frequência, pois a frequência f é diretamente proporcional à velocidade v. É por isso que as cordas mais grossas são mais graves e as mais finas mais agudas. E, porque a tensão é diretamente proporcional à velocidade e à frequência, quanto mais esticada a corda estiver, mais agudo será o seu som. Podemos observar também uma onda em uma corda gerada a partir de um pulso que se propaga em ambas as direções. Ao encontrar os pontos de fixação das cordas, os pulsos são refletidos com sua fase invertida e, ao se encontrarem, os pulsos são somados, gerando uma onda estacionária. Agora iremos mostrar algumas curiosidades sobre os instrumentos de corda. O primeiro instrumento de corda que se tem conhecimento é o arco musical. Sua origem é conhecida em ser aproximadamente em 15.000 anos antes de Cristo. Eram retratados como ilustrações, tais como nas paredes dos egípcios e nas ilhas do Mar Egeu. As pinturas eram feitas geralmente com madeira e cerâmica, mas algumas vezes realizavam com metal. O alaúde foi o precursor dos instrumentos modernos que são utilizados hoje em dia. Ele é dedilhável e foi tocado inicialmente por pastores da época. Além do formato do violão ser muito útil, pelo fato de auxiliar o seu encaixe no joelho ou coxas do músico, esse formato em 8 é essencial para a produção do som do instrumento. A curva inferior irá acentuar os sons graves e a curva superior os sons agudos. Tanto o material quanto o formato de uma guitarra podem influenciar esse som final. Materiais mais pesados, por exemplo, possuem uma vibração diferente da vibração da madeira, o que pode alterar inclusive o timbre do instrumento. Bom, agora iremos mostrar para vocês alguns exercícios de vestibular. No primeiro exercício temos: um professor de física que quer ensinar ondas estacionárias aos seus alunos construiu um experimento com 2 cordas como mostra a figura. Pressionou a corda 1 a 80 cm do ponto fixo e, tocando na corda, criou o primeiro harmônico de uma onda estacionária. Sabendo que a frequência conseguida na corda 1 é 440 Hz e que a velocidade da onda na corda 2 é o dobro da velocidade da onda na corda 1, determine a posição que alguém deverá pressionar a corda 2 para conseguir o primeiro harmônico de uma onda estacionária com o dobro da frequência conseguida na corda 1.
Primeiramente, nesse exercício, nós teremos que anotar algumas informações que o enunciado deu pra gente. Então, o enunciado deu pra gente qual é o tamanho da corda 1, né, onde foi pressionada, que foi em 80 centímetros. Também falou pra gente que foi no primeiro campo harmônico, né, que foi formada essa onda estacionária. E também que a frequência dessa corda vai ser 440 Hz. O enunciado também vai dizer que a velocidade da corda 2 vai ser 2 vezes a velocidade da corda 1, que a gente não tem o valor. E também vai dizer que a gente precisa descobrir qual vai ser o lugar que vai ter que ser pressionado a corda 2, né? Então, qual vai ser a medida de L2 para que a frequência dessa corda 2 seja 2 vezes a frequência da corda 1. Bom, a gente pode começar descobrindo o valor da velocidade da primeira corda. A gente vai pegar aquela fórmula principal, né, que frequência é igual a campo harmônico vezes velocidade dividido por 2L, e a gente vai substituir os valores. Então a gente vai ter que 440 é igual a 1 vezes velocidade de 1 dividido por 2 vezes 80. Fazendo essas contas, a gente vai descobrir que a velocidade da primeira corda é igual a 440 vezes 160. Da mesma forma que a gente fez para descobrir a velocidade do primeiro, a gente vai fazer para descobrir o comprimento da corda da segunda corda. Substituindo os valores, a gente vai saber que 880, que é a frequência da segunda corda, né, que é o dobro da primeira, vai ser igual a 1 vezes 880 vezes 160. A gente vai saber que é 1 porque é o primeiro campo harmônico. 880 vezes 160 vai ser 2 vezes a velocidade, vai ser 2 vezes o V1, né? Que no caso vai ser o V2. E vai ser tudo isso dividido por 2L2, que vai ser onde vai ter que ser pressionado a corda 2 para produzir essa frequência. Passando o L para o outro lado e cancelando o 880, a gente vai ter que L2 é igual a 160 dividido por 2, ou seja, L2 é igual a 80 centímetros. E olhando aqui na imagem, a gente vai saber que a letra correspondente a 80 centímetros é a letra B. E nessa segunda questão de vestibular, nós temos que uma das cordas de uma harpa tem comprimento igual a 50 centímetros. O maior comprimento de onda estacionária que o músico pode estabelecer nessa corda em centímetros é. Esse exercício é bem simples mesmo. O que a gente vai precisar ter em mente é que a gente vai conseguir o maior comprimento de onda no primeiro campo harmônico, onde 2L é igual ao comprimento de onda. Então, substituindo os valores, a gente vai saber que o comprimento de onda vai ser igual a 2 vezes 50 centímetros, ou seja, 100 centímetros, que é a letra D. Então, gente, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado pela sua atenção.